paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo à nossa leitura bíblica diária. Nós já estamos em Marcos capítulos 5 e 6. Nós vamos fazer esta leitura hoje. E nós vamos continuar aqui nessa saga de Marcos, onde ele coloca os eventos, os acontecimentos da vida de Jesus numa sequência frenética que parece que vai tirar até o fôlego da gente, porque Jesus está em atividade no livro de Marcos. É muito interessante. E hoje no capítulo 5 nós vamos ler Jesus exercendo a autoridade sobre demônios, a cura em resposta à fé. Jesus vai ser rejeitado na sua cidade natal, Nazaré, onde ele cresceu, né? Ele nasce em Belém e depois vai para o Egito. Do Egito ele volta para Nazaré. E depois de Nazaré ele vem para fazer o seu ministério já adulto na região da Galileia, que também está próximo ali a Nazaré. Que mais? Jesus vai enviar os 12 discípulos. Nós vamos ler aqui sobre a morte de João Batista, a primeira multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Vai ser uma leitura interessante, interessante mesmo. Vamos lá? Marcos 5 diz assim: assim chegaram do outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usada como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. Preste atenção. É sim, e você vê isso biblicamente, Jesus tinha um embate quase que diário com esta realidade. Pessoas possuídas por espíritos demoníacos. Isso é uma realidade, as pessoas não acreditam. Mas eu já vi pessoas quase que subindo pelas paredes, parecendo uma lagartixa, estando encapetado, uma coisa muito esquisita. E já vi pessoas também dentro de um quarto encapetado que 4 pessoas, homens, não foram capazes de segurar essa pessoa que estava possuída por demônio, que era uma moça, aparentemente por ser mulher, né, assim, mais frágil. E o demônio fez com que aquela pessoa ficasse mais forte que 4 homens. Mas no nome de Jesus, todos os espíritos têm que sair e submeter ao poder do Filho do Deus Altíssimo, né? Maravilhoso isso. Versículo 10. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. Mas aqui é engraçado. Que notícia que foi espalhada? Alguém foi liberto de demônios e houve ali um problema com os porcos. Qual notícia será que eles espalharam? Vamos ver na sequência? Os que cuidavam dos porcos... nós já lemos. Versículo 15. Chegaram até onde Jesus estava
e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Ele estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. E olha o que eles fazem, versículo 17. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Coisa terrível, né? Em vez de se alegrar pela libertação do rapaz, glorificar a Deus, querer saber mais sobre Jesus, eles me vão embora, pede para Jesus ir embora. Versículo 18. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades ou Decápolis quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. O homem virou um evangelista, maravilhoso, né? Versículo 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se ajuntou ao seu redor na praia. Estamos falando do mar da Galileia. Então chegou a um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto ou em minhas vestes? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. É engraçado. Como é que ela sabia que foi curada? Ela soube imediatamente que foi curada. Possivelmente aquela hemorragia era algo constante e naquele toque ela viu, percebeu, notou que foi instantaneamente curada. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus continua curando nos dias de hoje. Aliás, sábado próximo agora, às 9 horas da manhã, a pastora Bianca Toledo começa um culto aqui na nossa igreja chamado Cura pela Palavra. 9 horas da manhã, neste sábado próximo. Avenida das Amoreiras, 3.370, Igreja Batista das Amoreiras, das 9 até próximo ao meio-dia. Venha, traga todos os enfermos, lunáticos, endemoniados, seja lá quem for, porque Deus tem pressa em libertar essa pessoa. Tá aí. Que mais? Vamos ver onde nós paramos aqui. Versículo 34. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher,
chegaram mensageiros da casa de Jairo. Lembra que Jesus estava falando com Jairo, o líder da sinagoga. Eles disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: para que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, apenas está dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante, né? Que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Jesus deu ordem claras para que não contassem a ninguém. Mais uma vez, Jesus falando para ninguém contar nada para ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Capítulo 6. Jesus também gostava do falar uma coisa para o pessoal fazer outra, né? Vocês perceberam? Curava um e falava assim: não conte que foi eu que te curei. O camarada saía correndo e contando tudo o que Jesus havia feito. A gente deveria aprender isso, né? Aquilo que Jesus faz para nós, deveríamos sair correndo e contando a todo mundo o que ele fez por nós. Maravilhoso. Jesus é rejeitado em Nazaré. Preste atenção, ó. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam: olha só, de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Talvez você agora tenha ficado espantado, né? Você sabia que Jesus teve irmãos e irmãs? Engraçado, né? Louvado seja Deus. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Não há honra, né? O pessoal usa aquela expressão: o santo de casa não faz milagre, né? Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Meu Deus! Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Disse ele: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres.
Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta, como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Aqui vai contar a história de como aconteceu, né? Essa introdução aqui já fala do episódio acontecido, mas agora ele vai voltar e contar como aconteceu a morte de João. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa e eu lhe darei, disse o rei à moça, e prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedir, até metade do meu reino. É um cabeçudo mesmo, né? Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei se entristeceu com isso, mas tinha feito a promessa, o cabeção. Mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem mesmo para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. A válvula de escape de Jesus era entrar no barco e atravessar o lago, o mar da Galileia. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão delas, ou compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já é tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. É muito engraçado essa passagem porque as pessoas estavam ouvindo ele já há bastante tempo, estavam sem alimento e não queriam ir embora. Hoje nos nossos cultos a gente passa 10 ou 15 minutos do horário previsto, as pessoas já ficam com a lombriga doida na barriga, já ficam roncando. E é capaz de sair antes do pastor finalizar o culto e ir embora. Terrível, né? Misericórdia. Alguma coisa de errado não está certo. Versículo 37. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100.
Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, hein? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessasse o mar até Betsaida. Ele já ia voltar para o lugar de onde ele havia partido, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Depois de trabalhar, Jesus não foi dormir, Jesus foi orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho na terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vamos para a parte final da leitura de hoje. Os próximos 3 versículos dizem assim, ó: depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados e às cidades e aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças. Suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto. E todos que tocavam eram curados. Meu Deus! O pessoal pergunta, né? Jesus operou muitos milagres? Incontáveis milagres, incontáveis. Vocês viram aqui, esses 7 primeiros capítulos de Marcos, está falando o tempo todo de milagre, um atrás do outro. Meu Deus do céu. Milhares e milhares e milhares. Bênção, né? Esta é a leitura de hoje, gente. Deus abençoe. Até amanhã. Lembra de deixar o seu like e também de se inscrever no canal se não é inscrito. E, importante, compartilhar com alguém para fazer essa leitura com vocês, tá bom? Fiquem na paz. Até amanhã.